Homem foge de sua esposa tirana para uma casa no pântano, mas ele recebe uma carta no aniversário de seu filho que muda sua vida. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Havia uma casa solitária no meio da floresta, perto de uma pequena aldeia, há muito tempo. Um avô vivia lá, conhecido por suas poções e coleções de ervas. Os moradores locais acreditavam que ele era um bom bruxo porque nunca fez mal a ninguém, mas curou muitas pessoas de muitas doenças. Infelizmente, o avô morreu. A casa velha ficou vazia por muito tempo até que uma das caçadoras, Joana, notou fumaça saindo da chaminé. Ela também viu que alguém havia cortado a grama grossa e as urtigas ao redor do edifício abandonado. Os moradores se perguntaram quem decidiu se mudar para aquela casa estranha perto do pântano, porque os aldeões diziam que havia um fantasma morando lá. Então, ninguém nunca colhia cranberries perto do pântano, embora lá houvesse as maiores frutas vermelhas. Um dia, um homem com uma criança chegou à aldeia. Os aldeões perceberam que ele era o neto do velho bruxo, que costumava visitar seu avô quando ele estava vivo. No entanto, naquela época, ele ainda não era casado. Viver no campo era difícil, e viver em uma velha cabana longe de outras pessoas era ainda mais difícil. O homem provavelmente tinha alguns motivos pessoais para isso, já que escolheu um lugar tão estranho e misterioso para se esconder. A partir desse dia, as pessoas o viam na mercearia quase toda semana, afinal, precisavam de algo para comer. Cogumelos e frutas vermelhas não eram suficientes para uma criança. Ele precisava de sopa e mingau todos os dias. Sérgio sempre foi um típico morador da cidade. Ele se formou em economia e tornou-se contador, mas não conseguia encontrar um emprego por muito tempo porque todos os empregadores queriam apenas trabalhadores experientes. No entanto, a proprietária de uma empresa em rápido crescimento teve simpatia pelo rapaz e o contratou como assistente da contadora-chefe. Logo, ele conheceu sua futura esposa, que era uma empresária bastante bem-sucedida, e um ano depois eles se casaram. No início, o relacionamento entre os recém-casados era normal. Quando Sérgio saiu de licença paternidade, sua chefe ficou chateada e lamentou que agora não veria seu funcionário favorito por muito tempo. Mas o futuro pai prometeu visitá-los de vez em quando e ajudar. A atitude da CEO em relação ao jovem especialista era boa, até amigável. A mulher idosa tratava o homem quase como seu próprio filho. Logo, eles tiveram gêmeas. Sua esposa, Lúcia, estava nas nuvens, mas o destino decidiu testar o relacionamento deles. Uma das gêmeas adoeceu e morreu por causa de uma doença desconhecida. Nem dinheiro nem remédios caros ajudaram. Nenhum dos médicos sabia exatamente o que havia acontecido com ela. A ciência não pôde ajudar. Sérgio teve dificuldade em lidar com a morte de sua filha. Ele sofreu de depressão, perdeu muito peso, mal dormia e chorava constantemente ao pensar em sua filha. Foi quando o casamento deles começou a desmoronar. Lúcia começou a beber muito álcool, a traí-lo e, às vezes, não voltava para casa à noite. Sérgio esperava que sua esposa voltasse a si. Ele cuidava da casa e de sua filha, mas enquanto sua esposa bebia e negligenciava seus negócios, seus concorrentes agiram e, muito em breve, seu negócio bem-sucedido desmoronou. A Receita Federal já havia enviado representantes para confiscar a propriedade, mas não podiam fazer isso sem a proprietária. Além disso, eles não queriam expulsar um homem com um bebê para a rua. Lúcia apareceu em casa inesperadamente e imediatamente começou a culpar seu marido. A mulher disse que Sérgio era o culpado pela morte de sua filha e pelo colapso de um negócio lucrativo, e o fato de ela beber e traí-lo com outros homens não importava. Ela estava convencida de que toda mulher tinha direito a relaxar. Então, a mulher decidiu tirar o bebê dele, destituí-lo de seus direitos paternos para que ela pudesse se tornar uma mãe solteira e convencer os fiscais a lhe dar tempo para tentar salvar seu negócio. É por isso que Sérgio fugiu da canalha para esta aldeia remota. Embora ele tenha conseguido levar uma pequena quantia de dinheiro para que pudesse sobreviver de alguma forma com sua filha, nenhum dos parentes de sua esposa sabia sobre esta casa abandonada. Ela poderia encontrar Sérgio apenas por acaso, e os aldeões nunca diriam nada aos estranhos. Os locais nunca espalhariam boatos sobre seus vizinhos.
Vários anos se passaram. Gabriela estava crescendo, e a vida na natureza intocada era benéfica para ela. Além disso, os genes de seu bisavô se manifestaram. A menina não tinha medo da floresta e dos animais selvagens, e os animais nunca se aproximavam da criança. No verão, ela gostava de caminhar na floresta por muito tempo, mas nunca se aproximava do pântano. Seu pai avisou que era um lugar muito perigoso, se ela tropeçasse, seria imediatamente engolida pelo pântano. Um dia, ele até mostrou a ela o poder do pântano sem fundo. Eles estavam recolhendo lenha para o inverno e encontraram uma bétula morta bem na beira do pântano. Sérgio deixou a árvore cair no pântano. Algumas bolhas subiram e o tronco desapareceu na água turva em um momento, como se nunca tivesse existido. Gabriela frequentemente via aquele momento em seus pesadelos e acordava coberta de suor por causa do medo. Portanto, ela tinha medo de se aproximar do pântano. Um dia, enquanto caminhava na floresta, a menina viu um filhote de lobo que havia caído em um buraco profundo. O pobre animal não conseguia sair do buraco e sua mãe ainda não o havia encontrado. Quando Gabriela se deitou na borda e puxou o animal para fora da armadilha, o filhote estava encharcado e tremendo. Então, a menina colocou o pequeno lobo sob sua jaqueta quente para aquecer o animal. Naquele momento, um lobo preocupado apareceu dos arbustos. O encontro com um lobo poderia ter terminado mal para a menina, mas, aparentemente, seu anjo da guarda estava sempre de prontidão. O filhote de lobo se aqueceu um pouco e escapou das mãos de sua salvadora com um grito alegre, correndo até sua mãe. O pequeno lobo começou a choramingar, como se implorando para não machucar a menina. Um milagre aconteceu. O lobo apenas olhou para a criança e, em seguida, virou-se e foi para a floresta com seu filhote. Desde então, Gabriela e o pequeno lobo se encontravam frequentemente perto da floresta e brincavam no campo. Algumas vezes, o lobo aparecia por perto, mas não se aproximava, apenas observava de longe. Uma caçadora local, Joana, frequentemente visitava Sérgio e trazia carne de coelho ou pato. Sérgio também ajudava, salvando a mulher idosa de muitas doenças. O homem herdou um caderno com receitas únicas de seu avô, onde seu avô até indicava os lugares para colher ervas. Sérgio fazia poções e as fornecia a todos os aldeões quando alguém adoecia. Eles imploravam a Joana que fosse até Sérgio buscar remédios. Assim, o homem conseguia ovos frescos, laticínios e outros alimentos, porque ele já havia gasto todo o dinheiro que tinha levado de sua esposa infiel. Ele sobrevivia da melhor maneira que podia. Sérgio se comunicava apenas com a velha caçadora e um vendedor. Como não tinha dinheiro, trocava suas poções e ervas por comida. Além disso, o homem aprendeu a fazer pão em casa e usava mel de abelhas selvagens em vez de açúcar. Sérgio soube onde encontrar mel a partir do caderno de seu avô. Um dia, quando Gabriela já tinha 8 anos, Joana bateu à sua porta cedo de manhã e lhe disse que uma mulher da cidade estava procurando por ele. Por favor, não fique bravo comigo por mostrar o caminho para sua casa a uma estranha. Ela disse que precisava falar com você urgentemente. Depois dessas palavras, uma mulher vestida com um terno de negócios e camisa branca entrou na casa. Bom dia, meu nome é Helena. Sou tabeliã e preciso lhe entregar uma carta oficial que você deve ler mais tarde, de preferência quando estiver sozinho. Em resumo, você deve vir ao meu escritório na data especificada na carta para a leitura do testamento. A estranha visitante não explicou mais nada. Ela apenas pediu a Joana que a acompanhasse até a estação de ônibus, porque não queria ir de carro para o meio do nada. Quando as visitantes foram embora, Sérgio sentou-se à mesa para pensar sobre essa situação estranha. De que testamento a tabeliã estava falando? Sérgio não tinha parentes ricos. Sua esposa era jovem e saudável, ela não podia estar morta. Além disso, ela dificilmente deixaria algo para ele. Ela preferiria tirar tudo dele. Quando o homem excitado abriu o envelope, leu o documento oficial e percebeu que, enquanto ainda vivia na cidade antes de conhecer sua futura esposa, conseguiu um emprego em uma empresa bem-sucedida. A chefe do departamento de recursos humanos não queria contratar o jovem como contador porque ele não tinha experiência de trabalho, mas a CEO disse que daria uma chance a ele.
Sérgio estava indo muito bem no trabalho e uma vez até salvou sua chefe da morte quando ela teve um ataque cardíaco no escritório. O jovem funcionário imediatamente lhe deu o medicamento certo e depois chamou uma ambulância. Se não fosse por ele, a mulher teria morrido bem ali no escritório. Felizmente, Sérgio havia feito um curso de treinamento médico na universidade e depois até trabalhou meio período no hospital perto de seu dormitório, então ele sabia exatamente o que fazer. Depois de retornar do hospital, a CEO prometeu agradecer generosamente ao seu salvador, mas logo Sérgio se casou, saiu de licença paternidade e depois deixou a cidade para se salvar de sua esposa. Somente esta empresária poderia incluir Sérgio em seu testamento, porque quando ele foi contratado, forneceu o endereço de seu avô como seu local principal de registro. É por isso que a tabelião o encontrou, mas ela não se atreveu a caminhar pela floresta desconhecida sozinha e pediu aos moradores locais que ajudassem. Então, Joana acompanhou até lá. Infelizmente, a CEO provavelmente estava morta, porque ele foi convidado a ir à cidade na semana seguinte para participar da leitura do testamento. Seus parentes provavelmente estariam lá, então haveria um escândalo, e Sérgio não queria isso em sua vida, que tinha sido tão tranquila e calma até agora. A CEO era uma mulher muito bem-sucedida. Sua empresa gerava uma boa renda, mas sua vida pessoal não era tão bem-sucedida. Seu marido estava doente há muito tempo e, um dia, seu coração falhou e parou. Eles não tinham filhos juntos. A CEO só tinha uma filha e um filho de seu primeiro casamento. A mulher tratava bem seus enteados, mas eles nunca apreciaram isso. Alice e Victor perderam o pai quando eram adolescentes e nunca gostaram muito de sua madrasta, embora pudessem pagar muitas coisas apenas graças ao seu apoio financeiro. A empresária pagou pelos estudos deles em uma universidade prestigiosa e até alugou para eles um bom apartamento no centro da cidade. Alice e Victor eram irresponsáveis em relação aos seus estudos. Eles acreditavam que nunca precisariam de educação e nunca teriam que trabalhar, porque o dinheiro de sua madrasta seria suficiente pelo resto de suas vidas. Eles gostavam de passar o tempo livre em boates e restaurantes. A enteada até pediu à CEO que lhe desse um dos carros para levar seus namorados para clubes e bares. A mulher idosa percebeu que o comportamento de seus filhos era deplorável, mas ainda assim cobria as despesas deles, alertando que a vida despreocupada duraria apenas até a formatura. Depois disso, eles teriam que se sustentar sozinhos. A CEO não pretendia deixar os imóveis e os negócios para seus enteados, porque eles arruinariam tudo em poucos anos e provavelmente venderiam a empresa para os concorrentes por uma ninharia. A empresária lembrou de sua promessa, então deixou quase toda a sua propriedade e negócios para Sérgio, e deu a seus filhos apenas um dos carros, aquele que Alice já estava dirigindo, e um apartamento em um bairro de luxo onde ela não morava. A CEO adorava o ar fresco, então vivia em uma casa sofisticada construída de acordo com um projeto único. O terreno estava localizado perto de um lago em um bairro privado, e um motorista particular levava a empresária para a cidade todas as manhãs. A CEO tinha excelentes funcionários que gerenciavam todos os projetos, enquanto ela apenas supervisionava os negócios. Uma pessoa de confiança estava encarregada da empresa. No geral, era uma ótima equipe de profissionais que trabalhava junto há anos, e a CEO sabia que podia confiar em cada um deles. Havia também uma advogada muito experiente que já havia salvado Alice de vários casos criminais. Se não fosse pela CEO, a moça estaria na prisão há muito tempo. Sérgio não podia acreditar que se tornaria o dono de tanta riqueza. Gabriela precisava ir à escola no outono, mas ele não tinha dinheiro para um uniforme escolar e todas as necessidades. Mas agora ele poderia se tornar um homem muito rico. No entanto, também haveria mais problemas. Para entrar na herança, era necessário ir à cidade, e isso significava que havia uma chance de encontrar sua esposa, que o estava procurando em todos os lugares há muito tempo para levar sua filha. A sábia empresária presumiu que Sérgio poderia ter problemas financeiros, então havia dinheiro pela primeira vez e um cartão bancário em um envelope separado. Quando Gabriela descobriu que eles estavam indo para a cidade, onde viveriam permanentemente, ela não ficou feliz. A criança apenas pediu ao pai um tempo para se despedir de sua amiga. Não acho que precisaremos da comida que está na despensa. Quero dizer, a carne de coelho. Você quer dá-la ao lobo?
Eu não me importo. Diga adeus à sua amiga, porque não voltaremos aqui tão cedo. Podemos nunca mais voltar. Virei aqui nas férias, suspirou a menina. Não demorou muito para fazer as malas, porque eles quase não tinham pertences. A carta sugeria que ele ficasse temporariamente no apartamento da cidade. O endereço também estava mencionado na carta e o envelope continha a chave. O homem se despediu de Joana, pedindo-lhe que cuidasse da casa, e depois foram para a estação de ônibus para ir à cidade. A primeira coisa que o homem fez foi ir ao shopping mais próximo para comprar algumas roupas novas. Depois, ele deu banho na filha enquanto a menina assistia a desenhos animados. Após o banho, ele mesmo desfrutou de um banho quente. Então, o homem fez uma xícara de café forte, e o telefone tocou de repente. Era o motorista que havia chegado para levá-los a Tabeliã para a leitura do testamento. Todas as partes envolvidas chegaram ao escritório. Alice e Victor tinham certeza de que herdariam toda a propriedade, pois a CEO não tinha outros herdeiros. Então, olharam surpresos para Sérgio, sem entender o que esse estranho estava fazendo lá. Quando a Tabeliã anunciou o testamento, a irmã e o irmão ficaram pálidos. A madrasta lhes havia deixado apenas um apartamento e um carro danificado. Alice ficou chocada, pois esperava pegar o carro novo de sua madrasta da garagem. Você tem certeza de que leu o testamento corretamente? Não há nenhuma adição, sussurrou a enteada. Tenho certeza. Por enquanto, Sérgio e sua filha podem morar no apartamento mencionado, mas o testamento entra em vigor em 30 dias. Então, Sérgio se mudará para a casa à beira do lago, e vocês receberão o apartamento, bem como o carro que Alice gosta de dirigir à noite. Podemos contestar esse testamento no tribunal, dizendo que nossa madrasta estava mentalmente doente quando assinou os papéis, gritou o enteado com raiva. Esse é o seu direito, mas gostaria de lembrá-los de que a advogada de Bruna agora defenderá os direitos de Sérgio, e está uma advogada muito experiente. Ela nunca perdeu um único caso. Quando a perturbada Alice e Victor saíram do escritório, a Tabeliã explicou todo o processo de herança a Sérgio. Como eu disse, você será o proprietário legal de toda a propriedade e negócios em 30 dias. Eu o acompanharei ao escritório da empresa e o apresentarei aos funcionários. Não entendo nada sobre esse negócio. Trabalhei para essa empresa como assistente, mas ainda assim não conheço todas as nuances. Você terá ajuda confiável. Bruna cuidou disso com antecedência, e todas as questões legais serão resolvidas pela sua advogada, Patrícia. E você já conhece o Alberto, seu motorista. Ele também ajudará você. Sérgio e Gabriela tiveram um início fabuloso. Pela manhã, foram ao shopping e compraram tudo o que uma estudante precisa, desde uma mochila estilosa até um uniforme escolar e sapatos confortáveis. Gabriela estava incrivelmente satisfeita. Como Alberto aconselhou, Sérgio escolheu um terno de negócios e sapatos para sua primeira reunião com a equipe. Sabe, nunca podemos mudar uma primeira impressão. Em primeiro lugar, eles olharão para sua aparência e só então avaliarão suas habilidades comerciais. Mas não se preocupe. Depois do almoço, trarei sua assistência e eles farão o possível para explicar todos os detalhes a você. Estou tão preocupado. Obrigado por sua ajuda, Alberto. Agradeço muito. A reunião com os assistentes foi muito produtiva. Eles se revelaram jovens profissionais. Bruna percebeu que o homem não seria capaz de entender imediatamente todos os detalhes do negócio, mesmo tendo um diploma universitário em economia, então preparou vários assistentes de confiança. O vice de Bruna, Roberta, era a líder dessa equipe. Ela garantiu a Sérgio que a empresa estava prosperando e gerando uma boa renda, porque Bruna escolhia cuidadosamente cada funcionária e cada projeto era gerenciado por uma profissional experiente. Mantemos tudo sob controle e informarei imediatamente as menores mudanças a você. No início, estarei encarregada de tudo, mas não se preocupe. Você tomará as decisões finais. Não há razão para se preocupar. Não temos concorrentes fortes nesta cidade, e outras filiais estão indo bem, embora não tão rápido quanto gostaríamos. Amanhã, a Tabeliã me apresentará as funcionárias do escritório central.
Estou muito nervoso sobre como a equipe aceitará o novo proprietário. Sabe, todas estão interessadas apenas em duas coisas: se você demitirá alguém ou aumentará o horário de trabalho. Não somos a favor de apertar as condições de trabalho. Cada funcionário é confiável e faz o trabalho perfeitamente. No geral, a equipe trabalha de forma suave e precisa. Bruna se livrou de todas as funcionárias não confiáveis e preguiçosas há muito tempo. Apenas profissionais permaneceram, e é por isso que temos altos salários. As funcionárias não estão planejando sair após a morte de Bruna, porque todas valorizam suas posições. Todas conhecem e confiam umas nas outras, e não divulgamos segredos comerciais. Raramente contratamos novas pessoas, apenas quando uma das mulheres sai de licença maternidade, mas, nesse caso, há acesso mínimo à documentação confidencial. Depois da reunião com os assistentes, Sérgio se sentiu encorajado. Agora, ele não tinha tanto medo da primeira reunião com a equipe quanto antes. Além disso, Roberta causou uma boa impressão nele. Era óbvio que a mulher realmente amava seu trabalho. Sérgio se pegou pensando: será que ela é casada? Um mês se passou desde que Sérgio voltou para a cidade. O homem já havia dominado a gestão dos negócios. Ele começava seu dia de trabalho com uma reunião com todos os assistentes, como Roberta havia aconselhado. Depois, ouvia um breve relatório das gerentes de filial e, em seguida, mergulhava nos detalhes de administrar a empresa com a ajuda da conselheira-chefe. Antes do almoço, Sérgio ia ao departamento de contabilidade para conversar com a contadora-chefe. Esse era o lugar onde se sentia mais confiante. Ele tinha uma segurança que o acompanhava em todos os lugares, para que ninguém pudesse se aproximar dele na rua. Ele viu sua esposa algumas vezes. Lúcia tentou se aproximar dele, mas sem sucesso. Sérgio avisou a chefe de segurança que sua esposa era uma canalha astuta. Gabriela também tinha um guarda-costas pessoal que a levava à escola, esperava o término das aulas e depois trazia a criança para casa. O homem tinha medo de que sua esposa tentasse sequestrar sua filha para chantageá-lo, então pediu à advogada que preparasse os papéis para o divórcio, mas sua esposa fez exigências que ele não podia aceitar. Sua esposa quer muito. Ela está disposta a se divorciar de você e não reivindicar sua filha apenas se você lhe der 50% dos lucros da empresa, mas isso é inaceitável. Ela não tem muitas chances, mas não vai deixá-lo em paz, porque, por lei, ambos os pais têm direitos iguais. Ela tentará manipulá-lo. A propósito, como está o negócio dela? Está prosperando? Não sei exatamente, mas, como ela está exigindo uma parte dos seus lucros, o negócio dela está indo mal, posso descobrir com certeza. Isso seria bom. Enquanto isso, vou pensar em como detê-la. Você tem um detetive particular confiável que possa coletar informações rapidamente e discretamente? Uma semana depois, o detetive colocou o relatório da investigação na mesa da CEO. Sérgio soube que sua ex-esposa tinha sérios problemas com uma de suas concorrentes, que poderia tomar todos os seus bens e falir Lúcia. Mas ela não tinha dinheiro suficiente para realizar seu plano. O homem decidiu conversar com seu vice e perguntar como resolver o problema com sua esposa. Roberta pediu alguns dias para se aprofundar no problema. No dia marcado, a mulher relatou que tinha um plano que era simples, legal e eficaz. Se eles apoiarem financeiramente a concorrente de sua esposa, a concorrente levará a empresária à falência. No melhor dos casos, ela ficará apenas com uma pequena casa onde sua mãe idosa mora. Todas as outras propriedades serão apreendidas e vendidas para pagar suas dívidas. Dada sua situação financeira, as chances de o tribunal conceder a ela a guarda da criança são 0. Obrigada, Roberta. Ótimo trabalho. E agora é hora de falar com ela. Diga à chefe de segurança que estou pronto para uma reunião em um local neutro. Por exemplo, em um lugar movimentado. Um restaurante seria um ótimo lugar. Lúcia não esperava que Sérgio concordasse em se encontrar tão rapidamente. A mulher tinha certeza de que ele aceitaria seus termos e já estava pensando em onde gastaria o dinheiro. Mas uma surpresa desagradável a aguardava. Você quer metade dos lucros da minha empresa? Lúcia, não sou mais o mesmo Sérgio que fugiu de você há alguns anos.
Não percebe que não é seu marido que está na sua frente, mas um empresário de sucesso com seguranças e assistentes que podem arruinar toda a sua vida? Sérgio, estou no negócio há anos, e você é apenas um iniciante. Quero dizer, como você pode me prejudicar? Não tente me intimidar. Você só conseguirá o divórcio sob meus termos. Não há outra maneira. E agora eu devo ir. Lúcia se levantou e saiu lentamente do restaurante, mas não foi longe. Pessoas uniformizadas de oficiais de justiça se aproximaram dela. Eles lhe mostraram alguns papéis e, em seguida, levaram a empresária confusa para uma van preta. Para onde estão levando ela? Primeiro ao tribunal, depois para confiscar a propriedade. Sua concorrente cumpriu sua promessa. Sua ex-esposa ficou apenas com uma pequena casa e alguns metros de terra para usar como horta. Patrícia, quando podemos pedir o divórcio? Já preparei toda a papelada necessária e levarei ao tribunal distrital amanhã de manhã. A secretária do juiz nos ligará e nos informará o horário da audiência. Tudo ficará bem agora, não se preocupe. Depois de obter o certificado de divórcio, Sérgio decidiu dar uma festa. Havia uma área de churrasco perto de um gazebo no quintal de sua casa. O homem convidou todos os seus associados para socializar em um ambiente informal. Muitos deles vieram acompanhados de seus maridos e filhos. A mesa das crianças foi montada em um pequeno jardim, e ele também convidou animadores infantis para que as crianças não ficassem entediadas. Sérgio percebeu que Roberta havia chegado sozinha. A mulher era alguns anos mais nova que Sérgio, mas descobriu que ela era solteira. O homem decidiu descobrir algo sobre a vida de sua vice. Escolhendo um momento conveniente, ele foi até a varanda com a chefe de segurança e perguntou-lhe sobre a vida de Roberta. Roberta foi casada, mas seu casamento não durou muito, pois seu marido não ficou feliz com o fato de ela passar muito tempo no trabalho. Naquela época, estávamos apenas começando o negócio, então, junto com Bruna, trabalhávamos do amanhecer ao anoitecer. Como resultado, ele pediu o divórcio 2 anos depois e depois deixou a cidade. Demorou muito para Roberta se recuperar, mas depois ela se dedicou aos negócios. Quanto tempo faz isso? Faz uns 5 ou 6 anos, não me lembro exatamente, mas posso descobrir. Não precisa, não é realmente importante. Obrigado pela informação. Espero que ninguém descubra nada sobre nossa conversa. Não se preocupe, Sérgio. Já esqueci o que acabamos de conversar. Durante muitos anos, o homem viveu apenas para sua filha, fazendo tudo para torná-la feliz. Mas ele percebeu que a menina precisava de uma mãe. Agora que estava financeiramente seguro, Sérgio decidiu que era hora de pensar em sua vida pessoal. Mas ele não tinha onde encontrar uma mulher decente, pois não ia a lugar nenhum além do escritório. Por isso, concentrou sua atenção em Roberta, a única mulher solteira que conhecia. Eles se comunicavam constantemente sobre questões de trabalho e frequentemente estavam sozinhos no escritório. Ele percebeu que sua vice nunca se permitiria flertar com seu chefe, então decidiu dar o primeiro passo. Ele foi ajudado pelo destino, ou melhor, por um evento planejado. Uma vez, em uma sexta-feira, depois de uma reunião matinal, Roberta informou de que aquele dia seria de trabalho reduzido na empresa porque haveria uma festa corporativa em uma boate naquela noite. Todo ano, fazemos uma festa para todas as funcionárias. Festamos até o amanhecer porque temos 2 finais de semana pela frente. Bruna estabeleceu essa tradição, embora ela nunca tenha participado dessas festas. Costumava dizer que era muito velha para dançar e beber em uma boate. Eu participarei da festa com prazer, mas pedirei que seja minha parceira para esta noite, se você não tiver outros candidatos. Estou divorciada há muito tempo e só participo de tais eventos porque é minha responsabilidade supervisioná-los e garantir que tudo esteja bem. Aproveitando minha posição, estou cancelando sua responsabilidade para esta noite. Nunca participei de tais festas. Realmente quero participar, mas não como chefe. Só quero relaxar e me divertir. E mais uma coisa, quando estivermos sozinhos, vamos nos comunicar como iguais, não como chefe subordinada. Você está de acordo com isso, Roberta?
Acho que sua decisão é absolutamente correta, Sérgio. Era óbvio que Roberta estava feliz com essa virada dos acontecimentos. A primeira festa corporativa de Sérgio foi ótima. As subordinadas se sentiram um pouco desconfortáveis por alguns minutos, mas uma hora depois a atmosfera já era normal. Todas estavam se divertindo e bebendo coquetéis, mas todas perceberam que Sérgio e Roberta dançavam juntos, conversando e rindo a noite toda. O relacionamento entre eles rapidamente se tornou romântico, embora não demonstrassem isso em público. Todas viam o brilho nos olhos do chefe severo quando ele olhava para sua vice. Um dia, Sérgio chamou Roberta ao seu escritório para pedir conselho. Eu me escondi da minha esposa no meio do nada por muito tempo e gostaria de agradecer aos moradores daquela pequena aldeia por sua ajuda e por não me denunciarem aos detetives da minha esposa. Mas como fazer isso? Sabe, Joana frequentemente compartilhava comida comigo e era o elo entre mim e os aldeões. Acho que devo dar a ela uma boa arma de caça. No entanto, não sei como escolher, já que não entendo nada sobre isso. Não é um problema. Meu colega de escola possui uma loja de armas, então ele ajudará a fazer uma escolha decente. Quanto à aldeia como um todo, devemos pensar sobre o que eles estão precisando. Eu vivi lá e sei do que eles realmente precisam. Em primeiro lugar, precisamos construir um posto de primeiros socorros e uma nova mercearia, porque o prédio da loja local está prestes a desmoronar. Temos um fundo de caridade, então alocaremos dinheiro para isso. Tenho uma amiga que trabalha na construção civil. Ela construirá tudo o que precisar no menor tempo possível. 2 anos se passaram. Um pequeno hospital e uma loja foram construídos na aldeia remota, e todos os moradores estavam radiantes de alegria. Joana se gabava para as outras caçadoras sobre seu novo rifle. A vida voltou a ser alegre, mas apenas a velha caçadora sabia quem havia renovado a vida de sua aldeia. A empresa de Sérgio estava prosperando, embora ele não a estivesse gerenciando temporariamente, pois se casou e teve um menino que completou 2 anos em agosto. No entanto, o jovem pai não precisava se preocupar com seus negócios, porque sua esposa estava lidando perfeitamente bem, e ele estava feliz em se dedicar a criar seus filhos. Eles tiveram um casamento modesto, embora quase todas as funcionárias tenham sido convidadas, pois eram como uma grande família. Os paparazzi tentaram obter material exclusivo, mas a chefe de segurança não deixou ninguém passar da entrada do restaurante. Certa vez, em um dia nublado de verão, Sérgio estava passando tempo com os filhos no segundo andar de sua casa. Gabriela já estava na 4ª série. Roberta havia dado à sua filha um laptop de presente de aniversário para que a menina pudesse não apenas jogar, mas também aprender informática. O jovem pai estava brincando com seu filho com blocos coloridos, e sua filha estava tentando completar outro nível no jogo educativo no computador, mas não conseguia compor uma frase corretamente. Gabriela, sem pressa. Lembre-se do que sua mãe ensinou. Verifique seu caderno onde escreve frases difíceis e tudo dará certo. Mas agora, descanse e brinque com seu irmão enquanto eu vou até o portão. Tem um visitante estranho lá. Uma mulher mal vestida, com roupas velhas, estava parada perto do portão entreaberto. Ela tentava explicar algo à segurança. O que ela quer? Ela está se perguntando se precisamos de uma zeladora. Olhando mais de perto, Sérgio mal conseguiu reconhecer sua ex-esposa na visitante. Ele disse sem nenhum remorso. Deixe-a seguir seu caminho. Eu me lembro que nossa vizinha estava procurando uma zeladora. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.